Salve, salve galerinha, tudo bem? Eu sou Evandro Marques, sou professor de biologia e a gente vai resolver hoje para vocês aí uma questão sobre destruição de ambientes, mais especificamente uma questão envolvendo aí destruição aí de mangues, né? Uma questão proposta aí no vestibular lá da UERJ, no primeiro exame de qualificação da UERJ ali no ano de 2024. A questãozinha? Tá aí pra gente, vamos que vamos. Os manguezais têm a capacidade de armazenar carbono, pois a ausência de oxigênio no solo desse ecossistema retarda ou até impede a decomposição da matéria orgânica soterrada. Pessoal, aqui uma leitura interessante, né? Algo que pode contribuir para a resolução da questão. Veja bem, os manguezais têm a capacidade de armazenar carbono, pois a ausência de oxigênio no solo desse ecossistema retarda ou até impede a decomposição da matéria orgânica soterrada. Já deu aí importante pista, né, do que pode estar vindo aí pela frente, né? Tendo em vista essa característica, a destruição dos manguezais pode contribuir significativamente para o seguinte fenômeno. E aí ele trouxe aumento do efeito estufa, degradação da camada de ozônio, redução da magnificação trófica, fixação de nitrogênio atmosférico, né? Então vamos. A partir do momento em que ele coloca para a gente que, né, os manguezais têm a capacidade de armazenar carbono, né, uma vez que retarda ou até impede a decomposição da matéria orgânica, a destruição desses ecossistemas traria qual o problema ambiental? O que poderia acontecer aí? Galera, o que a gente tem que pensar? Olha, nós temos que pensar que toda vez que a gente estiver trabalhando com decomposição de matéria orgânica, a gente vai estar gerando basicamente alguns gases para a atmosfera. Dentre esses gases que saem para a atmosfera, dois merecem destaque. Fale mais. Quais são os dois? O gás carbônico, o famoso CO2, e um outro gás que a gente acaba tendo que comentar, que é o CH4, o gás metano. E aí um detalhe interessante, o gás metano ele tem uma capacidade de reter calor absurdamente alta, maior inclusive do que o próprio CO2. Portanto, o que a gente tem? Toda vez que você tiver uma destruição de um ambiente como o mangue, que segura carbono, que é um verdadeiro sumidouro de carbono, a gente vai contribuir, evidentemente, para que a matéria orgânica que não estaria sendo degradada seja decomposta, libera gás estufa para o ambiente e, consequentemente, eu teria aí um aumento do efeito estufa. Legal? A degradação da camada de ozônio ficaria aí a cargo de outros gases, como por exemplo aí o CFC, muito falado aí, né, nos materiais. Magnificação trófica ou bioacumulação é o acúmulo, né, de substâncias ao longo da cadeia alimentar, né, o que não estaria aí envolvida no contexto. E na letra D, fixação de nitrogênio atmosférico. Quem vai fazer isso aí são bactérias que vão converter, por exemplo, o N2, né, por exemplo, em amônio. Isso acontece, por exemplo, no solo e a destruição dos manguezais não traria tanto impacto, né, ou talvez nenhum. Perfeito? Então aí, eliminação, destruição de manguezais, eu vou ter maior decomposição de matéria orgânica, gerando na atmosfera gases que vão intensificar o efeito estufa. Para essa questão da UERJ, portanto, resposta letra A. Até a próxima, moçada.